Boa noite, irmãos. Sejam bem-vindos. Vamos levar nossos pensamentos a Deus, vamos agradecer Ele por mais esta oportunidade que Ele nos está concedendo. Ele mais esse dia que nos deste de vida. E pela vida eterna que está ancorada no Filho dele. E devido a isso, nós possamos dizer que nós somos bem-aventurados. E vamos orar e vamos também depois louvá-lo. E depois do estudo da mensagem, esqueci de marcar aí, Romanos, capítulo 4, a partir do versículo 8. Graças a Deus, ainda veio pessoas novas. Eu estava pensando aí, da fala de justificação pela fé, continua falando. E aí nunca a palavra de Deus, ela volta vazia. Sempre ela faz efeito, até em nós já temos a certeza da salvação, já compreendemos bem o que Cristo pede de nós através da tua palavra, então nós sabemos, não tudo, mas sabemos bem já qual é a vontade do Senhor em nossas vidas. Nós sabemos a hora que nós erramos, porque nós temos a consciência divina, a nova, que ela nos acusa através do Espírito Santo. Então oremos. Amado Deus e Pai, agradecemos a Ti por mais esta oportunidade e também por ter trazido cada um de nós aqui, que está aqui presente. Que Tu abençoa este momento. Mais uma vez pedimos a Ti sobre mais este culto de hoje, que amanhã não sabemos pertence a Ti. Agora este momento, decorrer desta hora que nós vamos passar aqui reunidos, em comunhão entre os irmãos, contigo, Senhor. E pedir-me favor dos louvores. E também pedir-me favor da irmã Marina e a irmã dela que vão viajar. Eu guarde elas para o caminho, de acordo com a tua vontade, que vai e volta. Abençoa elas. E também a família de nós todos, nós irmãos aqui. Em nome de Jesus que pedimos, em nome dele agradecemos, com perdão de nossos pecados. Amém. Então vamos louvar ao Senhor, irmãos. Boa noite. Olha para Cristo.
141. Então, vai ter. Não, 141. Visita o irmão José Carlos, que seja bem-vindo. A irmã Vitória, que seja bem-vinda. Maria Clara, que está mais. E a Rebeca, que sejam bem-vindos. É esses nossos amados que estão aqui hoje, pedindo em favor dos que temos visitado, dos que falam aqui bem, e os irmãos que não encontram aqui, aonde encontra cada um, conforme a necessidade de cada um. Aqueles que estão afastados, que o Senhor possa estar trazendo de volta à casa dele. E aqui cada família representada e o pastor da direção do trabalho. Tudo isso em nome do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, no perdão dos nossos pecados. Amém. Amém.
Lembrar também, a irmã Daniela também. Ontem ela passou muito bem, ligou para minha mulher, ia buscar ela lá, trazer no centro de saúde. E hoje tentei falar com ela, mas deu caixa postal, não consegui. Também, irmãos, vamos ver do versículo 8, alguns versículos. 3 versículos, já é bastante para a gente examinar. Então, Romanos, capítulo 4, versículo 8. Diz assim, versículo 8. Bem-aventurado o homem a quem o Senhor não imputa o pecado. Vem, pois, está bem-aventurança sobre a circuncisão somente, ou também sobre a circuncisão? Porque dizemos que a fé foi imputada como justiça a Abraão. 10. Como lhe foi, pois, imputada, estando na circuncisão ou na circuncisão? Não na circuncisão, mas na incircuncisão. Até aqui. Então nós vemos aqui, bem-aventurado, no versículo 8, o homem a quem o Senhor não imputa o pecado. Quer dizer, em outras palavras, este homem, esta pessoa, seja homem, mulher, criança, jovem, não tem idade para aceitar Cristo. Depois que ele aceita Cristo, que ele passa por aquele processo do novo nascimento, o arrependimento dos pecados, aí ele é chamado de bem-aventurado, porque Deus não vai imputar o pecado a ele, porque o pecado dele foi imputado a Cristo. Cristo que assumiu a culpa do homem. Cristo, um homem. Cristo, perfeito, sem pecado. Então, ele assumiu a culpa. Então, Deus não atribui àquele que é nascido de novo. Então, bem-aventurado o homem a quem o Senhor não imputa o pecado. Este versículo centraliza no argumento de Paulo sobre a justificação pela fé. Então é ali que o apóstolo Paulo se baseia, de acordo com a Escritura, que diz, um tema fundamental de Paulo em sua epístola aos Romanos: justificação pela fé. A justificação não é pelas obras. A justificação não é por guardar a lei. A circuncisão fazia parte, faz parte. Então não é por isso. Então, e Jesus? Mas por que Jesus? Jesus estava no mundo ali, veio por esse motivo, por esse fim. Jesus, ele não, o homem tem dificuldade para fazer isso, fazer as boas obras, para guardar a lei. E para Jesus não teve dificuldade. Jesus não precisou esforçar para fazer isso. Por quê? Porque ele é perfeito, é o Filho de Deus. Ninguém mais. Tudo que nós vamos fazer de bem, e é de espontânea vontade, livre, mas nós temos dificuldade para nós fazer o bem, porque tem o mal junto em nós. Nós temos dificuldade que vai contrariar o nosso gosto.
para fazer o gosto de Deus. Agora, Jesus não teve essa dificuldade, porque ele era perfeito. Então, este versículo aqui também resume a bem-aventurança e a verdadeira felicidade e bênção espiritual. O cristão tem bênção material e é abençoado, mas o interessante aqui, o privilégio, ou o melhor, é a bênção espiritual que vem do alto sobre a nossa salvação, que vem de Deus, não vem de homens, não vem de nós. Quando nós fazemos o bem, às vezes sai de nós fazer para a pessoa, mas vem do alto, é Deus que permite e coloca no nosso coração. Não é baseado em obras da carne, da lei, mas exclusivamente da fé. Não é duas fés, exclusivo na fé em Cristo Jesus. Compreender isso, como o cristão, ele passou para essa nova vida, aí ele vai compreender, tem necessidade de compreender isso, e vai compreender isso, que é fundamental para a compreensão da salvação, para ele compreender a salvação. Por que eu fui salvo? Como que eu fui salvo? Para ele passar isso para frente, não ficar só nele. E isso é na perspectiva de Paulo. Paulo foi salvo, sim, está no caminho de Damasco, ele indo para lá. Sabe que Damasco era a capital acho que é da Síria, né? É da Síria. Não sei se hoje é o nome, mas é. Então quer dizer que o apóstolo Paulo indo para lá. Aí o que foi? Aí ele começou a pregar, passar para os outros. Ele foi chamado e nós também somos chamados. Por isso que nós devemos chamar as pessoas para vir aos cultos. Chamar. Consequentemente, na obra de Cristo, que podemos compreender mais sobre a justificação pela fé, né? Olhando pela obra redentora de Cristo na cruz. O que ele fez por nós? O que ele fez por mim? Aí nós vamos compreender mais sobre isto. A justificação pela fé. O apóstolo Paulo aqui neste versículo, ele destaca o papel importante da graça de Deus na reconciliação do homem com Deus, através do Filho, o Deus Pai, através do Deus Filho, através de Jesus. A reconciliação, sabe o que é reconciliação? Você não está conciliado com Deus. Então, reconcilia com Deus. Está separado de Deus. E quando a pessoa não se arrepende, ele não mostra uma fé genuína, ele não manifesta, essa fé tem que ser manifestada a todos, começa na igreja, manifestar para a igreja, que eu aceitei Jesus Cristo, e depois e vai manifestando para os outros. Mas isso demora tempo, não é de uma hora para a outra. Então a justificação era buscada através do cumprimento temido por detalhes da lei de Moisés. E, primeiro, quem que se põe debaixo da lei, então ele teme comer algo, de fazer algo no sábado, por exemplo, que está confiando na lei para a salvação. Quer salvar,
mediante as obras dele, tentando guardar a lei, que não guarda a lei. Aí, quando o cristão chega nesse ponto, Paulo diz: da graças tende caído. Que ele vai fazer um sacrifício esforçado, com dificuldade, e Cristo não aproveita, fica aí de lado, não aproveita. Então, todo o sacrifício que nós vamos fazer deve ser por Cristo, voluntário. Então Paulo aqui ele confronta esta visão, afirmando que a justiça de Deus não é alcançada através de obras, mas pela fé no sacrifício expiatório do seu Filho, de Jesus Cristo, que fez para nós. Então é isso que é a visão do apóstolo Paulo. E ele confrontava com a visão dos opositores dele. E tem até hoje, tem os que crêem na salvação pela graça e outros que crêem na salvação pelas obras. Começa a mesclar, juntar fé mais obras. Então ele não chegou àquela fé suficiente em Jesus. Fé totalmente em Jesus, nada das minhas obras. Porque lá o profeta Isaías disse, né? Esqueci qual é, acho que é o capítulo 64, que as nossas obras, efeito de salvação do homem, é como um trapo de imundícia. É 64, né? Eu acho que é, o 59 não é não. Hã? 66, 4. Então, as nossas obras são como um trapo de imundícia. Leia lá, por favor, meu Daniel. Então quer dizer que é tudo pela fé no sacrifício expiatório de Cristo, não no nosso sacrifício. O versículo se refere à imputação do pecado, que na linguagem de Paulo significa que Deus atribuiu o pecado nosso, ou de outros, de todos, do mundo todo, considerando-o Jesus como culpado. Ele não foi culpado, mas imputou o pecado, ele levou o pecado, então foi imputado, então considerando ele ser culpado. Ele assumiu a culpa. Quando você assume a culpa de outro, então você se torna culpado. Mas Jesus não era culpado. Achou, meu Paulo? Irmão Daniel? É 64, 6. Todos nós somos como escuridão, e todas as nossas justiças como o trapo da imundícia. E todos nós murchamos como a folha, e as nossas maldades nos arrebatam como o vento. Então todos nós somos como imundo. Assim falou que você disse? Impuros. Todos nós. O profeta falou isso. O profeta de Deus. Todos nós. Somos impuros. E as nossas obras como trapo de imundícia diante de Deus. Confiando nela para a salvação. Agora, as obras do cristão não podemos interpretar para nós, cristãos, efeito de salvação. Porque as nossas obras, está vendo? Tem certas obras que nós fazemos, pode entrar primo disso também, não merece galardão, não tem galardão. Mas porque as obras boas têm recompensa. Então aqui nós vemos. Então, a bem-aventurança, portanto, reside que ela é imputada, reside em nós, mas por causa de Cristo. É a misericórdia de Deus. Então essa aqui, na declaração divina de que o pecado não é mais um obstáculo entre Deus e o homem, agora feito de salvação. Porque o pecado sempre é um obstáculo que tem na frente para nos derrubar, para nos atentar.
ofender a Deus. Mas o efeito, o pecado original, e todos os pecados, então não é mais um obstáculo para impedir que nós vamos para os céus, para o diabo acusar-nos. Não, Jesus tirou isso de nós. Ele assumiu tudo na cruz, até o pecado que nós vamos pecar até o fim da nossa vida. Por isso que nós... Abraão, também mencionado aqui, nos versículos anteriores, serve como exemplo de fé. A fé de Abraão é nosso pai da fé. De acordo com a interpretação, somente a fé em Cristo Jesus, a fé genuína, não é uma fé morta, não é uma fé que nós tínhamos antes, que todos têm fé em alguma coisa, num Deus morto. Nós temos fé no Deus vivo. E a bem-aventurança não é conquistada pelo homem, mas é um dom gratuito da graça de Deus. Não é nós que conquistamos a bem-aventurança. Eu sou um bem-aventurado. Eu sou filho de Deus. Eu conquistei isso. Não. É oferecido por meio da fé em Cristo Jesus. Aí vem a de graça. O Senhor se refere aqui à pessoa de Deus, Deus Pai, na Trindade, que em sua infinita misericórdia não atribuiu o pecado àqueles que creem em Jesus. Ele não atribui mais. Pronto, agora o pecado está na conta de Jesus. Ele apagou, ele não teve pecado, não cometeu pecado. Ele só deu a vida dele para nós, em favor de nós. Porque ele viveu. Ele viveu. E trabalhando, e ensinando. Até ele chegar no momento da cruz, da morte dele na cruz. Que aí ele falou, tudo consumado está. Então não deixou nada para o homem fazer. A única coisa que ficou para o homem, e não é difícil, não é impossível, é crer, ter fé em Jesus. Para os cristãos, irmãos, este versículo reforça a segurança da salvação, que vem pela fé e a dependência total da graça de Deus. Sempre nós dependemos de Deus. Não é porque Ele nos salvou em Cristo, nós vamos viver numa vida tão fácil, tudo vai parecer alegria para nós, fácil de viver. Não, se torna difícil. Fácil de viver era antes, você fazia como você queria, o que queria. Falava o que queria fazer, falar. Fazia de tudo. Não tinha problema de consciência. Então, hoje a vida cristã não é fácil. Por que não é fácil? Ela exige uma renúncia. A coisa mais difícil que tem é a renúncia do eu. Falar para os outros renunciar é fácil. Ensinar os outros é fácil, mas ensinar a si próprio não é fácil. E a importância de viver uma vida em obediência, com gratidão, com resposta a este imensurável amor de Deus, dom de Deus. Ó 9. Vem, pois, esta bem-aventurança sobre a circuncisão somente, ou também sobre a incircuncisão, porque dizemos que a fé foi imputada como justiça
a Abraão. Ela foi imputada como justiça a Abraão. A bem-aventurança da fé levanta uma questão fundamental sobre a natureza da justificação, que vem pela fé em Jesus Cristo, que pagou todos os nossos pecados. Pois esta bem-aventurança sobre a circuncisão, somente ou também sobre a incircuncisão, porque dizemos que a fé foi imputada como justiça a Abraão. Abraão era um homem pecador, era um homem como os outros, mas a fé foi imputada como justiça a Abraão, a fé. Então Paulo, ao confrontar a tradição judaica, que colocava a circuncisão como condição para a salvação, é hoje também nós, usando a Bíblia, nós confrontamos com essa tradição judaica, com essa tradição das religiões que coloca as obras da lei, as boas obras, como condição para a salvação. Ou o batismo na água, depois que batizou, está salvo. Não salva o batismo nas águas. Não deve colocar isso como uma condição, uma coisa necessária. É necessário, porque Jesus mandou batizar, mandou a igreja dele. E Jesus, por que Jesus foi batizado? Ele não tinha pecado. Foi para deixar o exemplo. E quando ele afundou na água, ao sair da água, de dentro da água, quando João Batista levantou, que o Espírito Santo, para deixar uma marca, marcar, porque é tudo igual, marcar, que o João Batista estava batizando mais, veio como pomba, não é pomba, como pomba, e pousou em Jesus. E o pai falando com o filho. Então, apóstolo Paulo, ele buscava demonstrar que a fé em Deus é o único caminho para alcançar a justiça e a bênção divina. Mas a fé. Ele escreveu aqui, Paulo não disse, para demonstrar a Deus, para buscar a salvação, é por obras. Vocês têm que fazer boas obras. Vocês têm que fazer parte da igreja. Tem que perseverar até o fim. Isso aí não é o caminho. Esse caminho ninguém alcança a salvação. Fica equivocado, enganado. Então a pergunta lançada por Paulo busca desvendar se a bênção de Abraão, o pai da fé, se estende apenas aos judeus circuncidados, ou também aos gentios incircuncisos, que creem em Deus. É pelo aquele que crê em Deus. A discussão em torno da justificação pela fé ou pelas obras se torna ainda mais complexa. Para nós parece que é fácil. Mas você está no meio de outro grupo, ele vai defender. Irmãos, quando observamos o contexto histórico em que a epístola de Paulo aos Romanos foi escrita, a comunidade cristã em Roma era composta de judeus e gentios que, em sua maioria, se converteram ao judaísmo. Não era fácil.
Paulo trabalhou bastante. Você imagina só, a pessoa vê ele antes da conversão, como esse homem era, e vê depois da conversão. Antes ele perseguia Cristo. Perseguia Cristo e os que seguiam a Cristo. Mas quando ele converteu, que Jesus barrou ele, chamou ele, mudou completamente. Então a questão da circuncisão como requisito para a salvação causava grande tensão entre os grupos, pois a lei mosaica a consideravam um mandamento divino naquele tempo. E quem segue essa crença judaica de guardar a lei, eles têm ela como requisito para a salvação. Por que eles estão fazendo aquele tremendo esforço? Para alcançar o lugar no céu. Chegou depois que o sol põe 6 horas, até na sexta-feira, até no sábado, ao pôr do sol. Eu acompanhei um adventista que morou conosco lá. Eu não sei como que vivia, irmão. Falo isso porque nós assistimos, nós vimos. Ele levantava cedo, saía, ficava no sítio, no meio do mato, com o Novo Testamento, a Bíblia, o Novo Testamento na mão, em oração, andando. Onde que nós estávamos trabalhando no café, ele parecia lá, sem comer, só bebia água. Não comia nada. Eu não sei, acho que comia fruta, alguma coisa, não sei. Porque em casa ele morava conosco, ele não ia comer lá em casa. Foi o primeiro que eu vi, falar o nome dele, porque ele já morreu. Sérgio Armando Pagamista, primo. Foi o primeiro que eu vi falar de Jesus, no café, descansando, ele no Novo Testamento pregando para nós, falando sobre a morte de Cristo. Sabe, eu parecia que eu estava vendo tão bem que ele pregava. Mas sabe como que ele falava? Com tudo aquilo que ele fazia, que ele acompanhava nossas vidas, né? Sabia como ele era. Ele falava, como tudo aquilo que ele fazia, ele não tinha certeza, ele tinha que ir daquele jeito até na hora da morte. Agora imagina vocês, eu tenho até dó de vocês, primo. Imagina. Deixava nós lá. Então, vamos pecar à vontade mesmo, já que não tem jeito mesmo. Vamos namorar à vontade, vamos fazer o que dá. Vamos namorar, vamos cantar, vamos fazer o que for, vamos divertir. Se está perdido, não tem condições mesmo. Se a minha prima ouvir lá. Então, os irmãos, essa é a tradição judaica enraizada no Antigo Testamento. Defendia a circuncisão como um símbolo da aliança com Deus. Essa que era a tradição deles. E quem segue até hoje, do Antigo Testamento. Então eles defendem a lei, defendem a circuncisão como um símbolo da aliança com Deus. E a aliança com Deus foi Jesus, o derramamento de sangue dele na cruz. Como uma marca de pertencimento ao povo eleito. No entanto, Paulo, inspirado pelo Espírito Santo, apresenta a fé em Jesus Cristo, olha bem, como caminho para a salvação, desprendendo-a de qualquer rito ou prática, incluindo a circuncisão. Está
Está tudo excluído. É só coisa, ó. Uma fé genuína. Uma fé acompanhada com arrependimento. Demonstrando que a circuncisão não era um requisito para a salvação. E destaca também que a fé foi imputada como justiça a Abraão, significando que Deus considerou justo por causa da sua fé. Então Deus considerou Abraão justo, desculpa, por causa da fé. Por quê? Jesus, no plano de Deus da salvação, pegando lá do jardim do Éden, quando Deus exigiu a Adão que sacrificasse um animal, que houvesse um derramamento de sangue, tudo antes da fundação do mundo. O plano de Jesus já estava feito para Deus. Está pronto. Então ele já viu a justiça, conhecendo o futuro, Deus conhece. Abraão já considerou Abraão justo por causa de sua fé em Deus, não pelas obras de Abraão, obras de ninguém, dos profetas de ninguém, de apóstolo Paulo, de ninguém. Então esse princípio se estende a nós, aos gentios, aos estrangeiros, a nós também, pois a salvação é alcançada pela fé em Jesus Cristo. Não adianta procurar outro meio, independentemente da origem ou prática religiosa que tem, das práticas religiosas, que tem muitas. A fé em Jesus que leva, quem tem fé em Jesus, porque passou por um novo nascimento, leva ele a obedecer aos mandamentos de Cristo, aos ensinamentos, aos mandamentos que cabe para nós cristãos nesta época, no tempo da graça, que é o caminho para alcançar a bem-aventurança. Felizardo. A bem-aventurança de Deus, tanto para os judeus como para os gentios. Tanto para um como para outro. Não tem rico, não tem pobre, não tem... seja lá o que for, pessoas religiosas, ruins, ou malfeitor. Não tem raça. Em Cristo, são todos irmãos. Então, através de Jesus Cristo, a salvação se torna acessível, se torna fácil. Deixa a pessoa com certeza, a todos, sem distinção de pessoas. Agora o 10. Como lhe foi, pois, imputada, estando na circuncisão ou na incircuncisão? Não na circuncisão, mas na incircuncisão. Então, Romanos, aqui, capítulo 4, versículo 10, é um versículo fundamental na argumentação de Paulo sobre a justificação pela fé. Então, o assunto é sobre a justificação pela fé. Se é pela fé, não é pelas obras. Se crê que é pelas obras, então não está sendo crendo na fé. Através da história de Abraão, Paulo demonstra que a justiça de Deus é acessível a todos, independentemente da observância da lei mosaica. Se você guarda a lei ou não guarda a lei, se é bom, se é mal, nós continua pecador do mesmo jeito. Nós continua errando. Nós continua pecando. Mas nós somos pecadores, arrependidos, nascidos de novo. Lembra que o apóstolo Paulo disse, acho que em Romanos capítulo 7. O apóstolo Paulo disse isso: o bem que quero, isso não faço. Imagina só. Não parece estar doido isso aí, uma coisa dessa? Não tem jeito.
E o mal que não quer, isso eu faço. E tem uma versão que fala assim, e o mal que não quer, isso eu pratico. Então o versículo em questão, por quê? Lhe foi imputada. Por que ele foi imputada? Estando na circuncisão, a pergunta. Não na circuncisão, mas na incircuncisão. Levanta uma questão fundamental. A fé de Abraão foi creditada a ele por causa da sua circuncisão. Um símbolo da aliança com Deus. Ou pela fé. A questão da circuncisão era um ponto fundamental e um ponto difícil. Um ponto muito debatido entre judeus e gentios nos primeiros anos da igreja cristã, da igreja primitiva. Hoje virou também comum falar, todos nós somos filhos de Deus. Todos vai para um lugar só. Você não vê lá? Não. Filho, todos nós somos criaturas de Deus. Nós todos somos irmãos em Adão e Eva, em Adão. Mas filho de Deus é aquele que aceita Jesus, que aceitou Jesus, ele se passa a ser filho de Deus. Então, muitos judeus acreditavam que a observância à lei, a observância, as guardas de lei, incluindo a circuncisão, que era para a salvação. Então, Paulo que argumenta que a fé em Jesus Cristo é a única base para a justificação e não pela obediência à lei mosaica. Então, vamos parar aqui, ó. A única base para uma pessoa encontrar Cristo, dizer que passar a ser filho de Deus, é pelo novo nascimento, é pela fé em Jesus Cristo, sem as obras da lei. Depois que ele aceita Jesus, ele vai procurar servir a Deus. Amém? Que Deus abençoe, que possamos estar aqui sexta-feira, acho que é a vez de quem pregar. Vamos ver. Irmão Daniel? Se Deus permitir. Então vamos louvar ao Senhor. Já recebi a carta, veio por WhatsApp para mim, da Igreja de Santa Cruz. Botaram, se tiver um número maior eu vou ler. Não li aqui porque eu não lembro se eu fui no tablet ou botar no celular. Qual? 484. 484. A gente sabe que é. Qual hino que é, né? Saudade. Deus da paz.
Vamos modificar um pouco, chamar o irmão Daniel para terminar com a oração. Irmão Daniel, termina com a oração. Bendito Deus, meu eterno Pai, perdão te peço por minhas muitas obras. Te agradecemos, Senhor, que na tua misericórdia tenha nos sustentado, tenha nos trazido aqui para juntos cultuarmos a tua semana. Peço a tua bênção nos nossos corações, com a tua palavra, a fim de que aproveitamos em nossas vidas e que nos próximos cultos o Senhor possa nos trazer a estarmos aqui. Toda honra e toda glória seja dada a Ti. Pedimos que o Senhor esteja socorrendo a cada um de nós pelas nossas necessidades, seja ela qual for, os que estão presentes e os que não, se assim for do teu agrado. Amém. Em nome de Jesus, que rogamos e agradecemos. Amém. Amém.